Opa, e aí galerinha do segundo Bill, como é que vocês estão? Tô voltando aqui novamente pra gente continuar resolvendo alguns exercícios de probabilidade com vocês. Nesse momento a gente vai falar sobre probabilidade com os eventos complementares. E eu não vou responder todos os exercícios em sequência do livro, devido que eu vou pegar ali só mais alguns que vai ter possivelmente interesse para vocês posteriormente. Então tá. Lembrando também para vocês não esquecerem de assinar deixar o nome nos comentários e a data, por favor. E também as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar tanto mandando e-mail, WhatsApp, ou tanto colocando aí nos comentários também, viu? Tá, a questão que eu vou colocar aqui agora é a questão de número 6, que diz o seguinte: um dado não viciado é lançado duas vezes sucessivamente, seja o evento, a soma dos pontos obtidos é menor ou igual a 9. Determine o evento complementar. Então tá. Aqui a gente tem algumas formas de fazer. Você pode tanto, você lembrando que a probabilidade ela é igual os eventos mais os eventos complementares. Então, o que que acontece? Aqui você pode tanto procurar os eventos aqui, quanto procurar diretamente os eventos complementares. Ou seja, de evento complementar, se eu sei que o evento são os que a soma dos pontos obtidos é menor do que ou menor ou igual a 9, então a do complementar vai ser que os pontos obtidos vão ser maior do que 9, entendeu? Então, dos pontos de dois dados obtidos que são maior do que 9, a gente tem no primeiro lançamento aqui o 4 e aqui o 6. A gente tem, deixa eu ver, colocando, a gente tem que ser maior tanto nesse ou tanto nesse. Se um for 4, não pode ser menor do que 4. E aqui o 6 é o máximo que o dado vai, então um dos lados. Então aqui eu só tenho isso. Eu posso ter aqui também o que nesse dado aqui no primeiro ter 5 e no segundo ter 5, que dá maior do que 9. Deixa eu ver o que mais tem. Aqui no primeiro pode dar 6 e no segundo 4, e se repete basicamente novamente. Pensando bem, galera, aqui ó, eu já vou ter ele aqui, então pegar aqui a borracha, não vai ter como. Vocês desconsideram aqui. Então, eu posso ter aqui também, dando 11, né? Eu posso ter aqui 6 no primeiro lançamento e 5 no primeiro e 5 no segundo lançamento. E eu posso ter também 5 no primeiro lançamento, 6 no segundo lançamento. E por fim, a gente vai ter 6 tanto no primeiro lançamento e 6 no segundo lançamento. Então esse é o nosso espaço complementar. Então, pessoas, aqui eu peguei logo a questão 8 para se tiver alguma dúvida relacionada a essa questão também. E a questão diz o seguinte: uma classe tem 17 rapazes e 15 moças. Pretende-se formar comissões de N alunos escolhido ao acaso para representar a classe perante a diretoria do colégio.
determine o número de elementos do espaço amostral correspondente se a esse número, se eu for escolher simplesmente uma pessoa. Então eu tenho o que? Meu espaço amostral, que seria a soma aqui dos 17 rapaz e 15 moças. Então basta simplesmente somar 17 mais 15, que você vai ter aí 32. Então aqui você tem 32 opções para formar essas comissões de aluno. Aqui na alternativa B, se você for escolher 2 alunos para formar essas comissões, o que vai acontecer? Você vai ter aí uma combinação de 32 e você vai escolher 2. Então a gente vai ter aqui 32 fatorial dividido por 30 fatorial e 2 fatorial. Basta a gente simplificar aqui, né? Então fica 32 vezes 31 vezes 30 fatorial. Perdão aí, eu ainda não peguei a manha de escrever aqui usando o mouse. E aqui 30 fatorial e 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Eu posso cortar aqui. Aqui vamos simplificar logo, né? Então eu posso dividir aqui 32 por 2, vai ficar 16 vezes 31, que é, deixa eu ver, 6 vezes 1, 6. Deixa eu dar um corte. Então, voltando aqui para não consumir muito tempo, né? Então aqui essa multiplicação 16 vezes 31 dá o resultado de 496 combinações possíveis que você vai ter aqui para escolher 2 alunos para formar essas comissões. Aqui na alternativa C, a gente já vai ter 3, a gente vai escolher 3 desses alunos. Então, combinação de 32, escolha de 3, que é simplesmente simplesmente 29 fatorial e vezes 3 fatorial, né? Para voltar aqui a quantidade, basta simplificar. Vezes 30 vezes 29 fatorial dividido por... Vou simplificar, não, deixa aqui. 3 fatorial, 29 fatorial. Vai aqui, ó. Você pode eliminá-lo aqui. E aqui, basta fazer essa multiplicação. Como está com pouco espaço, eu já vou colocar aqui o resultado para vocês. E o resultado obtido foi 4.960 possibilidades aqui, você tendo a escolha de 6 alunos. De 3 alunos, desculpe. Bem, pessoas, estou aqui agora na questão 16, devido a você estar mexendo com gráfico aqui, possa ter algum aluno que tenha dúvida relacionado a uma questão semelhante a essa.
Então eu vou estar realizando ela para dar uma esclarecida mais para vocês. Então tá. A questão, ela diz o seguinte: o gráfico seguinte mostra a evolução do uso do computador nas regiões do Brasil. Aí aqui, escolhida ao acaso uma das regiões mencionadas no gráfico, qual é a probabilidade de que em 2013 menos da metade de seus domicílios possuíam computador? Ou seja, o que que a gente tem aqui de informação? Eles deram para a gente o espaço amostral, ou seja, quem que é o espaço amostral? São as regiões do Brasil. A gente tem a região norte, nordeste, sudoeste, sul, centro-oeste. Então, são quantas regiões? 5. Ou seja, o nosso espaço amostral ele tem 5 elementos diferentes. E aqui, para probabilidade, para a gente fazer um cálculo de uma probabilidade, é simplesmente, basicamente isso, probabilidade simples. Que você vai ter o evento desejado dividido pelo espaço amostral. Então, escolhida ao acaso uma das regiões mencionadas, qual a probabilidade de que em 2013 menos da metade de seus domicílios possuíam um computador? Ou seja, menos da metade, quando você se refere à probabilidade, à porcentagem, menos da metade você está se falando em 50%. Ou seja, aqui ó, bem aqui você vai ter um traçozinho. Ou seja, menos da metade. Então, essas três regiões aqui ó, possuíam menos da metade. Ou seja, então a probabilidade disso daqui é justamente 3, porque são três regiões, o número de elementos que ele quer. E o espaço amostral é 5, ou seja, 3 quintos das regiões mencionadas no gráficos possuíam menos da metade de seus domicílios, menos da metade de seus domicílios possuíam o computador. E se vocês quiserem converter isso daqui para porcentagem, também fica bastante simples. Basta vocês converterem, isso daqui vai ser igual a 3 quintos é igual a 60%. Outra questão que eu vou estar trazendo aqui com vocês é essa questão 17, que mexe com baralho, ou seja, que trabalha com baralho. Essas questões elas são muito importantes porque cai bastante, tanto em vestibular, o Mike gosta de trabalhar, então é interessante você entender essas questões. Eu acredito que a maioria de vocês sabe como funciona o baralho, conhece, mas para caso vocês ainda não tenham conhecimento, vou dar mais um pouquinho dessa explicação do baralho. É porque o baralho ele é dividido ali também em naipes, né? Que você vai ter o ouro, eu não sei desenhar muito bem, mas é basicamente esses quadradinhos. Você vai ter o ouro, você vai ter o copas, você tem espada, eu não lembro bem um símbolozinho, como se fosse espada, e o paus, que é uma folhinha. Basicamente isso, ele divide por naipes e por cartas também, né? Então você tem você vai ter as numerações, que é como se fosse o A, fosse 1, 2, eu fiz um 3 aqui. Você vai ter o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Ou seja, aqui, se vocês for colocar,
você vai ter 9, né? Então, você vai ter cartas aqui de todos os naipes, né? Você vai ter aqui você vai ter o as de ouros, copas, espada e paus, entendeu? Todas essas cartas desse mesmo estilo. Aqui, quando chega também, você vai ter família real. Família real você tem, não sei muito bem a ordem, não lembro muito bem. J, você vai ter o K e você vai ter o Q. Então, de todos esses, você vai ter aqui essas cartas, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver, 12. Se eu não me engano, não sei bem se tá faltando alguma carta. Deixa eu ver, 12 vezes 4 vai ser 48, né? Ainda falta alguma carta. Acho que falta alguma da família aqui. Mas é basicamente esse princípio. Vocês têm que entender que existem os naipes e as cartas. Se eu não me engano, o baralho ele tem 54 cartas com os coringas. Mas nas questões de probabilidade, se eu não me engano, não entra os coringas. Porque o coringa, se eu não me engano, ele não tem naipe. Então é basicamente isso que funciona. E aqui, ó, o que acontece? A questão fala o seguinte: um baralho de 52 cartas é extraído ao acaso. Qual é a probabilidade de que a carta sorteada seja o 7 de copas? Ou seja, no baralho você tem o espaço amostral, a probabilidade aqui, né? Deixa eu colocar aqui A. Então aqui você vai ter o 7 de copas, ele é bem específico. Então é o 7, deixa eu marcar aqui de vermelho. Então aqui ele é a carta 7 e ele é copas, ou seja, coraçãozinho. Então, qual é a probabilidade dessa carta ser sorteada? Eu só tenho uma e eu tenho 52 cartas. Então, a minha probabilidade é 1 dentre 52. Aqui, a alternativa B. Vou mudar de cor, não. Diz o seguinte: que seja de ouros. Ou seja, de ouro a gente tem uma imensa possibilidade. Por quê? Porque ouro é tudo isso daqui, ó. Então a gente tem, se eu não me engano, é K, Q, J. Tá faltando, se eu não me engano, tá faltando alguma cartinha bem aqui. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não me engano, tem 10 também, gente. Desculpa. Tenho 10 aqui, ó. E aqui é a família real. Ou seja, para ser de ouros, eu tenho aqui, ó, 13 cartas que são de ouro dentre 52. Aqui você pode fazer a divisão de 13 por 52, que é, se eu não me engano, aqui vai ser 1/4. Deixa eu apagar aqui. Ou seja, vai ser 1, simplificando por 13 aqui, viu? Deixa eu colocar aqui, ó. Simplificando por 13, você vai ter 1/4. Que 1/4 equivale a 25%, caso você for deixar em porcentagem. Alternativa C. Não seja o valete de espadas. Ou seja, o valete de espadas é uma dessas cartas aqui da família real, que é o valete. Tem o valete, o rei e a dama, a rainha, se eu não me engano, alguma coisa assim. E não seja o valete de espada. Se eu não me engano, o valete é o J. Vocês me perdoem aí se eu estiver errado, porque se não for o J, ele vai ser o quê? Então,
que seja o valete de espada, que não seja o valete de espada, né? Então, valete eu teria 4 opções, só que ele fala que é só de espada. Então, o valete de espada é como se ele tivesse aqui, né? Vou fazer o desenhozinho aqui. Então, qual a probabilidade de sair uma carta que não seja o valete de espadas? Então, o valete de espada eu só tenho um. Se eu tiro o valete de espada do jogo, eu fico com 51 cartas ainda. E o meu espaço amostral é 52. Então eu tenho uma grande possibilidade de sair. Então, basicamente, isso. Só deixar assim. E a alternativa D, não seja de ouros e nem de copas, ou seja, eu tenho eu tenho várias cartas aqui, ó, eu tenho copas aqui, que é o coraçãozinho, e eu tenho ouros. Então, que não seja de ouros e nem de copas. Como eu já fiz o cálculo aqui, ó, do de ouro, copa vai ser do mesmo jeito, porque a mesma quantidade que eu tenho de carta de ouros, eu tenho de copas, de espada e de paus. Então aqui, o que que acontece? Eu vou tirar aqui, ó, 26 cartas, não é? Porque eu tenho 13 cartas de ouro, 13 cartas de copas. Então eu tirando 26 de 52, vai ficar 26. Opas. O meu espaço amostral é qual? 52. Eu posso simplificar isso daqui por 26, que vai ficar 1 meio, que é a mesma coisa que 50%. Opa, saiu bem legal, hein? Pois é, pessoal, por hoje eu vou deixar só isso. Falando errado 2 vezes, por isso é só. Pois é, então por hoje vou deixar só isso. As dúvidas de vocês podem estar mandando para mim pelo WhatsApp. Vocês pegam aí com os colegas que já tem o meu número. Vocês podem pegar meu número com eles. Vocês podem estar mandando e-mail para mim também. E WhatsApp, e-mail e nos comentários aí, viu? Vocês não esqueçam, por favor, de estar deixando o nome e a data que vocês estão vendo as monitorias. Como já falei, que vai ser contabilizado como frequência. Então tá, valeu, brigadão aí, tamo junto.